Ímãs são fascinantes. Talvez você alguma vez tenha brincado com algum ou pegou uma bússola e viu que magicamente ela sempre aponta para o norte. E, quem sabe, você se perguntou como que essa força invisível era capaz de fazer isso. Hoje é o dia de entender como os ímãs funcionam. Ímãs têm dois polos, que nós chamamos de polo sul e polo norte. A regra básica da natureza é que polos opostos se atraem e polos iguais se afastam. Mas curiosamente, mesmo que a gente pense que ímãs possuem alguma propriedade que é só deles, que faz eles serem magnéticos, na verdade, outros materiais que não são magnéticos podem se tornar magnéticos quando colocados perto de outros ímãs. Existe um experimento bacana que você pode fazer em casa com uma bússola e um fio que passa corrente elétrica. Se você colocar a bússola perto do fio, você vai perceber que a direção que a bússola aponta é totalmente influenciada por estar perto do fio. Então, essa é a nossa primeira hipótese de como ímãs funcionam. Magnetismo tem que ter alguma relação com correntes elétricas. E, de fato, essa é justamente uma das relações mais fundamentais da física. Cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. Se você tem um elétron se movendo, o movimento dele obrigatoriamente gera um campo magnético. Na verdade, essa relação é ainda mais fundamental. Nós podemos generalizar ela para algo como uma mudança em um campo elétrico gera um campo magnético. Se você tem um elétron parado, ele está gerando um campo elétrico. Se ele simplesmente sumisse, isso geraria um campo magnético que se propagaria pelo espaço como se esse campo fosse uma espécie de mensageiro que avisa o resto do universo que o campo elétrico mudou. Essa é a famosa lei de Ampère, e ela é a base para eletroímãs. Campos magnéticos são simplesmente campos elétricos em movimento. E essa é uma das razões pelas quais nós não temos ímãs só com polo sul ou ímãs só com polo norte. Todo ímã sempre vai ter no mesmo ímã um polo sul e um polo norte. Se você cortar o ímã ao meio, dois novos polos surgem. O magnetismo é uma consequência do movimento de partículas com cargas elétricas. E isso vai ficar mais claro agora. Um dos melhores lugares para encontrar partículas carregadas se movendo o tempo todo é em átomos. A estrutura básica de um átomo é um núcleo com prótons, que tem carga positiva, e um ou vários elétrons, que tem carga negativa, se movendo ao redor desse núcleo. Só que o átomo como um todo geralmente é neutro. É como se os prótons e os elétrons cancelassem o campo um do outro. Só que ainda assim, pela lei fundamental que nós acabamos de ver, os elétrons estarem se movendo ao redor do núcleo tem que gerar um campo magnético. Isso é o equivalente a dizer que todo átomo deve interagir com campos magnéticos, ou seja, todo átomo é um mini-ímã com um polo norte e um polo sul. Mas isso levanta uma pergunta. Se todo elemento deveria interagir com campos magnéticos, porque os átomos são pequenos ímãs, por que a madeira não é magnética e o ferro é? Existem duas razões por trás disso. A primeira é que nem todos os átomos são feitos iguais. Alguns elementos, como ferro e níquel, têm uma distribuição de elétrons orbitando o núcleo atômico que geram campos magnéticos especialmente fortes. E por conta disso, esses elementos vão ser mais suscetíveis a serem magnetizados. E as forças magnéticas atuando sobre eles necessariamente vão ser maiores. Para entender a outra razão pela qual ferro e madeira não reagem da mesma forma a serem colocados perto de um ímã, nós temos que entender o conceito de domínios magnéticos. Se você colocar dois ímãs lado a lado, próximos o suficiente, eles vão ter a tendência de se alinhar, ou seja, os seus polos nortes vão apontar para a mesma direção. Da mesma forma, átomos próximos vão todos alinhar os seus campos magnéticos e criar uma região maior, com um campo magnético mais intenso, apontando numa mesma direção. Todo esse aglomerado de átomos alinhados magneticamente é um domínio magnético. Quando pensamos nas propriedades magnéticas de um material, é conveniente pensar nesse material como composto de vários domínios magnéticos, cada um apontando numa direção diferente de forma meio aleatória. E quando colocamos um ímã perto do outro, a tendência é eles se alinharem. Então, o mesmo deve acontecer com domínios magnéticos dentro dos materiais. Mas esses domínios, em muitos materiais, estão fixados rigidamente. Então, os ímãs atômicos dentro de muitos materiais não se alinham. Mas além dessa força de atração que surge para alinhar os campos magnéticos, existe outra força entre o ímã externo com o magnetismo dos átomos. Essa força é devido à interação do campo magnético com as correntes produzidas pelos elétrons dos átomos, e é sempre uma força repulsiva em relação ao ímã. Isso é chamado de lei de Lenz.
Isso significa que quando o campo externo tenta alinhar o domínio magnético, surge uma força que repele o domínio do campo. E todo o material sente essa força. Isso é chamado de diamagnetismo. Caso os domínios magnéticos de um material não sejam suscetíveis a mudarem de direção, ou seja, eles tenham os domínios magnéticos extremamente rígidos, essa força de repulsão vai ser o efeito dominante sobre o material, como é o caso da madeira e água. E é esse efeito que permitiu cientistas fazerem um sapo flutuar com ímãs suficientemente fortes. Mas em geral, os efeitos diamagnéticos são muito fracos e não vão ser notados no nosso dia a dia. E já para materiais como ferro e níquel, os domínios magnéticos que compõem eles têm campos magnéticos mais maleáveis. E quando esses materiais são colocados perto de um ímã, os domínios magnéticos se alinham e formam uma estrutura ordenada. E isso gera um campo magnético forte com norte e sul bem definido a partir do pedaço de ferro. Ou seja, o pedaço de ferro se tornou um ímã, e o ímã vai ser atraído por outros ímãs. Os efeitos de repulsão por diamagnetismo ainda existem no ferro, mas eles são ofuscados pelas forças de atração ferromagnéticas. Dessa forma, o que constitui um ímã permanente é simplesmente um material no qual a estrutura dos domínios magnéticos estão sempre alinhadas. Como todo campo magnético aponta para o mesmo lugar, eles formam um campo magnético único e intenso. É assim que materiais ferromagnéticos podem ser transformados em ímãs permanentes. E, na verdade, existem diversas formas de fazer isso. Uma dessas maneiras é aquecer o material até uma temperatura específica conhecida como temperatura de Curie, no qual os domínios magnéticos ficam especialmente maleáveis. Então, nós só precisamos de um campo magnético externo forte para deixar tudo alinhado. Depois disso, o material é resfriado, ainda na presença desse campo magnético externo, e então ele mantém essa configuração. Eu honestamente acho extremamente incrível que tudo que nós falamos nesse vídeo, na verdade demorou praticamente um século para ser descoberto e descrito com precisão. O eletromagnetismo foi um avanço colossal na física, e nós devemos a nossa vida moderna, celulares, computadores e até mesmo a medicina, aos cientistas que, quando deparados com um problema em aberto, dedicaram as suas vidas a descobrir um novo. Quem diria que ímãs podem ser tão inspiradores? Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal a fazer mais desses vídeos com mais qualidade e maior frequência, o Clube dos Canais já está funcionando e habilitado nesse canal. É só você clicar Seja Membro aqui no YouTube mesmo e você vai ter todas as opções. E é importante ressaltar que uma das recompensas é entrar no nosso Discord exclusivo, tanto para o nosso podcast Sinapse, quanto para o Ciência Todo Dia. Então, se vocês quiserem ajudar, de verdade vai ajudar muito o canal e eu mal espero para ter vocês mais perto como membros. Vejo vocês na semana que vem.